Olá, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Estamos de volta para mais uma conversa noturna. Tivemos a semana passada em folga, voltamos hoje. Hoje vamos falar de crenças, o que são crenças, como é que as identificamos, como é que elas limitam a nossa vida e principalmente como é que nos podemos libertar delas para viver uma vida mais harmoniosa. Vou começar por vos dar um pequeno exemplo, não vou contar uma história, mas vou-vos dar aqui um pequeno exemplo para melhor compreendermos o tema desta noite. Vamos falar aqui de um elefante. O elefante é um animal muito conhecido e simbólico da Índia. Ele tem uma grande tradição religiosa e cultural. Ele existe nas reservas, existe na natureza, no seu habitat natural, mas também podemos encontrar na Índia muitos elefantes domesticados, alguns em cativeiros, infelizmente, e outros a partilharem a vida com os habitantes locais nas principais cidades da Índia. Ele é considerado também para a nossa cultura, o elefante, um símbolo da sabedoria, um símbolo de força, também de sorte, de prosperidade. E como é que um animal com tanta força e tanta sabedoria se deixa domesticar? Como é que ele fica muitas vezes preso com toda a força que ele tem e todo o peso que ele tem e fica imóvel em situações que levam para o cativeiro ou levam mesmo para estar, por exemplo, num circo. Isso começa logo desde muito cedo. Quando o elefante é pequeno, principalmente na Índia, não é só na Índia, mas principalmente na Índia, quando o elefante é muito pequenino, passa-se uma corda por uma das patas e prende-se a uma das árvores, ou seja, quer na natureza, quer já no sítio do cativeiro. Ele vai se sentir imóvel, vai se sentir sem capacidade de sair dali, não se consegue libertar e vai se sentir completamente impotente. Ele vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando peso, mas o que é facto é que o seu cérebro vai registar que quando tem essa corda a prender-lhe a sua pata, a sua perna, ele não pode fazer o que quer, portanto está completamente impotente. E mais tarde, quando é adulto, quando voltam-lhe a atar uma corda à sua pata, seja presa a um banco, seja presa a um prego, seja presa a qualquer objeto que ele tem toda a força para conseguir se libertar, ele vai voltar outra vez a lembrar-se daquela sensação de impotência e de incapacidade de não poder fazer e não poder sair dali. Ou seja, ele fica tão imóvel e impotente como se estivesse novamente em pequenino e preso a uma árvore. E isto é um comportamento típico do elefante, não é só dos elefantes, mas eu agora, ao passar aqui a palavra ao Pedro, queria saber se esse comportamento também é repetido por nós humanos, não temos o mesmo peso dos elefantes, mas também somos animais inteligentes e racionais, se temos o mesmo comportamento que estes elefantes têm, e o que é que isso quer dizer sobre nós? Ok, obrigado Isabel pela introdução. Sim, quer dizer, nós evidentemente não somos mesmo com os elefantes, mas temos uma coisa em comum com os animais e com todos os seres humanos. Temos um corpo, é muito diferente do elefante, é certo, e temos uma mente. A ciência não sabe exatamente ainda bem o que é a mente, nós também vamos falar um bocadinho disso. Mas uma coisa que é certo e que já está cada vez mais comprovado por uma série de experiências, e não vem de agora, quer dizer, já há muito tempo que, nos tempos antigos que se fala nisto, há uma ligação muito grande entre o corpo e a mente. E essa é que é a questão fundamental, e com o elefante isso passa-se também, há uma ligação entre o corpo e a mente. Elas são indissociáveis, estão interligados, uma afeta a outra. O que se passa nas nossas mentes vai-se refletir nos nossos corpos, de determinadas maneiras, em patologias, sintomas, sentimentos, sensações, e o que se passa nos nossos corpos afeta-nos a mente, nem que seja pela percepção, porque o corpo é aquele elemento que percepciona o que está cá fora e vai interiorizar as coisas que, através de pensamentos também e de emoções, portanto está tudo perfeitamente interrelacionado. E a questão das crenças tem exatamente a ver com isto, a ligação corpo-mente. A ciência sabe também que, do ponto de vista das crenças, as melhores investigações têm a ver com uma coisa chamada o efeito placebo. Portanto, a ciência médica conhece perfeitamente o poder das crenças e o efeito placebo começou a ser identificado já desde o século XVIII, que os médicos
começavam, quando havia médicos que iam às várias localidades fazer com as suas malinhas, fazer os processos de cura e tal, e terapêuticas, o que acontece é que não havia medicamentos para toda a gente, agora felizmente vivemos num mundo diferente, e portanto muitos médicos começaram na altura, não havendo medicamentos, começaram a receitar coisas falsas, ou normalmente eram elixires, xaropes, umas coisas que não continham nada, basicamente, ou água, ou açúcar. E portanto, por haver escassez de medicamentos, começaram a fazer isso. E começaram a ver que isso funcionava. Em muitos casos, efetivamente, as pessoas ficavam boas na mesma, mesmo sem tomar nada. Acontece também que havia muitas pessoas que tinham, segundo os médicos, doenças imaginárias, ou eram hipocondríacas também, e portanto os médicos também não iam queimar medicamentos com isso, iam dar algo que era falso e que se baseava, no fundo, na pessoa acreditar que estava a tomar uma coisa verdadeira. Isto já começou há bastante tempo, mas nas últimas décadas a medicina tem continuado a trabalhar este efeito. Há uma experiência muito interessante de 1996, 97, salvo erro, que foi com um medicamento chamado trivaricaína, em que se fez um teste com 50 e tal pessoas, em que basicamente o que fizeram foi colocaram nos dedos, em 2 dedos de uma mão, uma pomada, dizendo que era uma pomada que era um analgésico para a dor, e portanto num dos dedos puseram uma pomada, no outro dedo não puseram nada. E depois o que fizeram foram com umas pinças, parece uma ferramenta, e foram apertar os dedos das pessoas. Obviamente que isso doeria numa circunstância normal, não é? O facto é que essa trivicarina era um placebo, ou seja, não era, as pessoas estavam convencidas que era um medicamento, porque até foram médicos com as suas fardas, aplicar o creme e tudo mais, portanto as pessoas estavam convencidíssimas que a trivicarina era um medicamento, não era. E efetivamente, depois de apertarem os dedos a todas as pessoas, praticamente todas as pessoas disseram que sentiram muito, muito pouca dor, comparando com o outro dedo que não tinha nada e que efetivamente sentiram muito mais dor. E portanto, esse é um estudo bastante conhecido e que realmente mostra bem o efeito placebo. Apesar da medicina não o compreender totalmente, a verdade é que ele assenta realmente na crença que está por trás da pessoa acreditar. E os placebos podem ser, a bem dizer, cremes, como estamos a falar, podem ser os mais conhecidos comprimidos de açúcar, que muitas vezes se dão, pequenos comprimidos que não têm absolutamente nada, mas a pessoa não sabe. Injeções, pode também ser. Nós, curiosamente, agora, não sei se, bom, é uma parte, mas viu-se vacinas de Covid que não foram aplicadas e que não tinham nada lá dentro, viu-se agora nestes últimos tempos. Isso foi identificado, é claro que as pessoas depois foram alertadas e, portanto, o efeito não funciona assim, funciona se a pessoa não souber. Podem também ser cirurgias, e havia muitos casos de falsas cirurgias que eram feitas, ou seja, a pessoa era anestesiada e aplicavam-se-lhe procedimentos como se fosse uma cirurgia, porque exemplo, punham todos os lençóis com sangue e tudo mais. A pessoa, no fim, quando acordava da anestesia, pensava que tinha todas as evidências que foi feita uma cirurgia e não era, e portanto isso também pode funcionar como um placebo, porque a pessoa acreditou piamente que aquilo funcionava. Mas muitos exemplos de operações ao joelho, à rótula, é muito um dos exemplos que se vocês procurarem do placebo, veem muitas operações onde não aconteceu isso que o Pedro estava a dizer e que se faziam aos joelhos, à rótula dos joelhos, e que as pessoas que tinham utilizado esse efeito placebo tinham exatamente a mesma recuperação das outras, que é uma coisa, é um estudo muito conhecido na parte dos joelhos. E isso continua a não ser claramente identificado pela medicina, mas como ciência, mas o facto é que isto funciona, porque na realidade o placebo não são estas coisas todas, não são as pastilhas, não são as injeções, não são os cremes, o placebo efetivamente somos nós. Nós, enquanto seres humanos, enquanto mente e corpo, ao acreditarmos, ao haver uma crença por trás de que aquilo vai ter um efeito, o nosso corpo automaticamente, pelo poder da mente e pela relação que existe entre os dois, acaba por funcionar em muitos casos dessa maneira. O que acontece é que há inúmeros testes clínicos que mostram que as pessoas, tomando um placebo, os efeitos são os mesmos, são praticamente iguais entre tomar um placebo e um medicamento. Portanto, no fim, a diferença não é muita e, na realidade, a diferença clínica de resultados entre placebos e medicamentos é muito, muito baixa. Inclusivamente, o número de médicos que receita placebos é extremamente elevado, nem que seja ocasionalmente, eles receitam porque sabem que, efetivamente, isto
isto tem um impacto. Portanto, esta é a melhor evidência, apesar de tudo científica, do ponto de vista de impacto na nossa saúde, no nosso corpo, de como ele reage, de que uma crença tem um efeito muito forte e determinante, basicamente. É claro que depois existe outra coisa, não é, Isabel? Que é o É isso que contrário. eu te ia perguntar. Existe também o efeito contrário, ou seja, o placebo, estamos a falar de algo que é para o bem, que pratica o bem, para que a pessoa acredite que vai resolver, e tem um mas também há o benefício. efeito contrário, não é? Que é quando a pessoa toma algo ou acredita em algo que é para lhe fazer mal, ou seja, até tem um nome, portanto, placebo, aquilo que nós estamos a falar, e o outro é o nocebo. Vem também do latim não é tão fazer conhecido, mal. não é tão conhecido, mas é perigosíssimo, porque se a pessoa acredita de facto numa coisa que lhe faz mal. Sim, e eu ia dizer antigamente, mas não é só antigamente. Este efeito nocebo estava muito associado às feitiçarias, ao voodoo, às pragas, àquilo que geralmente os nossos pais e os nossos antepassados diziam, não é? Que jogavam uma praga ou diziam que acontecia alguma coisa e as pessoas acreditavam piamente nisso. E, de certa forma, iam ter os efeitos daquilo que estavam a acreditar. Portanto, isto não é só de antigamente, ainda hoje existe isso. É muito comum também na cultura africana, mas também na cultura europeia, utiliza-se muito este conceito de dizer algo com um poder tão forte de criar mal à outra pessoa, que a pessoa acredita piamente e o sistema imunitário da pessoa acaba por ficar mais debilitado e acaba por trazer muitas vezes os efeitos daquilo que estão a dizer, ou seja, nós ao acreditarmos piamente naquilo que a pessoa nos disse ou naquilo que a pessoa nos deu para tomar, portanto, se estivermos a falar numa substância inerte, ou seja, que não faz bem nem mal, mas que nós tomamos a acreditar que nos vai fazer mal, nem que seja a posteriori nos dizem, olha, o que tu tomaste foi veneno e vai-te danificar completamente o teu estômago, nós vamos acreditar piamente nisso e vamos transmitir mensagens ao nosso corpo que irá produzir exatamente esses mesmos efeitos, ou seja, o sistema imunitário vai ficar mais débil, vamos gerando emoções como o medo, a ansiedade, a incerteza, a insegurança e ficamos incapacitados. Tal como o elefante há bocadinho ficava incapacitado, nós também ficamos incapacitados quando acreditamos piamente nisso. Isso também é uma crença. E há uma coisa engraçada, que o Pedro estava a dar vários exemplos, e vocês procurarem o placebo, o efeito placebo, há imensos estudos também na internet que vocês conseguem ver até com vídeos, e o mais engraçado é as pessoas tomam os placebos, acreditam, está tudo a correr bem, e depois, passado um dia ou 2 dias, transmitem-lhe que aquilo que eles tomaram não estava a fazer bem, em vez de ser o placebo, era o nocebo, ou seja, o que eles tomaram ia-lhes fazer mal exatamente para aquilo que estavam a tomar, e de um momento para o outro, em poucas horas, eles começam a ter exatamente os sintomas pelos quais tinham começado a dizer que já se tinham libertado, e portanto voltam a ter os mesmos sintomas. Portanto, aqui o poder da crença, e neste caso concreto da cura ou da doença, é brutal e acaba por alterar todas essas questões. Não sei se quer falar. Não, realmente isto é uma forma notória de ver realmente o poder das crenças e a afetação que tem no nosso corpo. Agora, há muitas crenças que nós também não conseguimos identificar, nós já lá vamos, mas percebendo que as crenças têm este poder transformativo podem ser em nosso proveito ou em nosso prejuízo, é preciso perceber um bocadinho de onde é que elas vêm e como é que aparecem. Porque no fundo o mote desta conversa é muda as tuas crenças, muda a tua vida. Para a gente poder mudar alguma coisa temos de perceber onde é que ela está e como é que apareceu. E as crenças, na realidade, a grande maioria das crenças forma-se até aos 6 anos de idade. Por 2 razões. A principal tem a ver com o quê? Tem a ver com as ondas cerebrais. Nós, ao longo da vida, desde crianças até adultos, as nossas ondas cerebrais vão modificando. Há ondas cerebrais lentas, que são as teta e as delta, são ondas mais baixas, e à medida que vamos aumentando de idade, as ondas vão ficando cerebrais, a frequência com que o nosso cérebro corre vai chegando a um estado mais desperto ou consciente, e a partir dos 6 já entra em alfa e beta. E, portanto, quando elas são mais lentas, até aos 6 anos, a capacidade de absorção ou de influência disso é muito superior. Portanto, é o que a gente denomina também a idade esponja, não é? Em que as crianças absorvem tudo, tem a ver com
estas ondas cerebrais serem mais lentas até esta idade, dos 0 aos 2 são teta e depois dos 2 aos 6 são delta. Tem a ver com o facto de também terem a programação vazia, por assim dizer, não é? Nós já temos muita coisa acumulada, mas os programas carregados ainda são poucos nessa altura, a analogia de um computador, e portanto há mais espaço livre, e por outro lado eles estão muito dependentes de nós, não é? O ser humano, ao contrário, lá está os elefantes até não são um mau exemplo, mas há muitos animais que desprendem-se mais rapidamente dos pais, não é? Nós temos muito tempo, precisamos de muito tempo com os pais e, portanto, estamos muito tempo expostos sem poder, por assim dizer, porque somos frágeis, pequenos e, portanto, somos impotentes também face aos adultos, até essa idade, e portanto é a idade em que se absorve estas crenças todas, de uma forma ou de outra, conscientes ou inconscientes, né? Portanto, a maior parte são inconscientes, como vamos ver, que a Isabel depois há de explicar isto. Agora, há várias fontes diferentes de crenças, por assim dizer, não são todas iguais, há causas diferentes, então há aqui sobretudo 6 causas que são aquelas mais comuns que podem criar, de facto, crenças. Uma delas, a primeira delas que vou falar são experiências traumáticas, é a mais evidente, por assim dizer, não é? Aconteceu a pessoa passou por uma experiência, ou a criança passou por uma experiência que foi traumatizante, e o trauma, quer dizer, foi algo marcante, não é? Mas aqui a crença não é criada pelo trauma propriamente, não é criada pela experiência em si, mas pelas conclusões que cada um ou que cada criança tira da experiência que passou, e que não são iguais, tal como nós adultos, nas mesmas circunstâncias, duas pessoas diferentes tiram conclusões diferentes. A criança, dos 0 aos 6, também, face a uma situação que é traumática de uma forma geral, tira conclusões diferentes. Por exemplo, num caso, imagina um tsunami, por hipótese, não é? As crianças que passaram por isso, a criança pode tirar a conclusão que, tenho azar, pode tirar a conclusão que eu merecia isto, pode tirar a conclusão que o mundo é um lugar perigoso. Isto são 3 crenças diferentes, por exemplo, mas o acontecimento foi o mesmo. E a crença deriva depois de uma interpretação que é feita, ok? Mas, de qualquer forma, há este evento de experiência que se passou e daqui pode sair uma crença, mas a conclusão é que é importante. Outra forma de desenvolver crenças é experiências de aprendizagem, não é? E aprendizagem, normalmente, nesta altura, é muita aprendizagem corporal, físico-motora, não é? Como aprendemos a andar, a mexer, a saltar, a fazer todo um conjunto de coisas que desde pequeno não sabemos, e essa aprendizagem continuada de falha e erro, não é? Gera uma crença. Por exemplo, que eu não sou capaz, eu sou pouco hábil, ou tenho muito jeito. Portanto, há aqui várias crenças possíveis, mas no fundo uma experiência continuada de aprendizagem faz com que uma crença fique enraizada também nesta altura. Outro tipo de crença que surge, de causa de crença, é sugestão, ou seja, sustentabilidade, porque nós estamos, lá está, nestas idades ainda estamos numa posição mais baixa face aos outros todos, por assim dizer, e portanto, tudo o que sejam figuras de autoridade, podem ser os pais, mas já falo dos pais, mas figuras de autoridade, imaginem, por exemplo, médicos, polícias, pessoas, bombeiros, diz? Professores também, exatamente, professores também, porque a criança numa situação de ensino está nesta posição. Tudo o que nos tenha uma pessoa de autoridade em cima e que nós estejamos como crianças numa situação de impotência, ficamos mais sugestionáveis e é isso mais facilmente entra numa determinada crença. Outra coisa também, como tu disseste, está relacionada, que é no ensino, ou seja, nós no papel de estudantes, não só por ser o professor, não só por ser a figura de professor de autoridade, mas porque estamos numa posição de ensino, de recepção a coisas que não sabemos, estamos em condições de criar muitas crenças. Portanto, é uma outra fonte de crenças, é estarmos no papel de estudantes de ensino. E o que acontece também quando somos crianças, não é? Que é óbvio. Depois, outra coisa que tem a ver também muito com os pais, sobretudo, que é modelagem ou imitação, não é? Aquilo que nós todos sabemos que as crianças fazem. Então, a criança está a perceber como é que vai viver, o que é que tem de fazer, não é? E vai imitar aquelas pessoas que estão próximas, que são os seus cuidadores, não é? E, portanto, faz um processo de imitação e vai acreditar nas coisas que, direto ou indiretamente, forem transmitidas. Portanto, isto pode funcionar também mais para a frente nas imitações que se fazem quando temos ídolos, por exemplo, portanto, imitamos também, pode acontecer mais para a frente, mas do ponto de vista de crenças mais enraizadas, acontece quando imitamos os nossos pais. Daqui vem muita coisa. E outra fonte é a pura e simples repetição. A pura e simples repetição de uma coisa ao longo do tempo, é a lógica do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fazemos muitas vezes uma coisa
vai ficar. É claro que é preciso fazê-la muitas vezes, mas este efeito de repetição depois causa uma crença. Se fizermos muitas vezes a mesma coisa, o nosso mente e o corpo depois passam a acreditar. Portanto, e isto depois tem a ver com uma coisa que é a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, o nosso cérebro é elástico e é plástico no sentido em que é flexível e pode ser remodelado, não é estático, e nestas alturas até aos 6 ainda mais. E portanto temos aqui estas 6 fontes de crenças diferentes, que no fundo são elas que, não é que toda a gente vá ter crenças derivadas destas mesmas 6 origens, mas podem ter ou não, isso não é o relevante, mas é que estas são as fontes diferentes de crenças. Agora, a Isabel o que vais tentar explicar é que há várias, identificar, mostrar um bocadinho que crenças é que são estas na prática. A gente está a falar de uma forma abstrata, não é? De causa e tudo mais, mas que crenças é que são estas? Isabel, a lista é infindável, não é? Sim, a lista é enorme. Nós tentamos aqui condensar o mais possível e colocar aqui em palavras ou frases mais simples, de forma a nos podermos identificar, mas de facto a lista é infindável. E aquilo que o Pedro acabou de dizer também, além de explicar o que são as crenças, lançou aqui também um alerta, se tivermos aqui mães e pais com crianças até aos 7 anos, vão ficar assim um bocadinho alerta por causa da questão das principais crenças formarem mais ou menos até aos 6, 7 anos, e o Pedro explicou o porquê, e qualquer área que nós vamos ler de parentalidade consciente, mindfulness, nós vamos identificar sempre esta idade também como a idade onde a personalidade se forma, mas também as crenças são nessa idade que são criadas nas crianças. Mas passar aqui para a lista das crenças, e esta lista foi feita um pouco com também a nossa experiência nas sessões individuais que cada um de nós faz. Tentamos pô-las, como eu vos disse, as mais abrangentes, as mais comuns. Sim, porque isto surge imenso, tanto nas sessões da Isabel do ponto de vista de hipnoterapia, astrologia, quando vai ver as coisas que estão para trás e os perfis e tudo mais, e também tudo o que é sessão de coaching, isto é a pedra de toque do coaching, não é? Identificar crenças que sejam limitadoras, portanto estão sempre a sair coisas que nós vemos que são limitadoras e sobre o qual é preciso fazer o trabalho e que são coisas que nos prendem, e é um bocadinho isso que agora vamos mostrar, aquelas que são as mais frequentes. Aliás, nós vamos começar a enumerar um conjunto delas para que as identifiquem, são cerca de 25, vamos falar pausadamente. O que eu peço é que cada um de vocês tome nota de pelo menos uma que acham que vocês a tenham, não é? Ou que ressoam mais com cada um. Basta uma, reconheçam, tomem nota dela, depois no fim vamos voltar a falar disso. Ok. Muitas vão parecer o mesmo, mas elas têm particularidades diferentes e para se trabalharem, são trabalhadas a nível terapêutico de maneira diferente. Eu vou começar por uma que para mim é das que me aparece mais, que é: eu não sou suficientemente bom, ou o que eu faço nunca é suficiente para os outros. É uma crença muito comum e que eu reconheço-a muito em sessões. Outra parecida é: eu não sou capaz, eu não consigo fazer nada sozinho, sou inútil. Tem a ver com incapacidade, é transversal, não é? Nós estamos sempre a fazer coisas e esta sensação de não ser capaz também é extremamente frequente. Exatamente. Uma também dentro da mesma linha, mas com particularidades diferentes: eu sou incompetente, eu sou um falhanço, eu não presto para nada. Depois outra: o que eu faço não tem valor, sou inferior. Eu sou um fardo para a minha família, um fardo para os meus amigos, eu sou um fardo. Eu sou burro, não sou suficientemente inteligente, também é parecida com as outras, mas aquelas pessoas que muitas vezes dizem: que estupidez, que estúpida, que estúpida, que estúpida. Há pessoas que estão sempre a repetir isto. Que eu sou. Sim, há muita gente que repete isto continuamente. Isto são crenças que estão lá por baixo. Muito bem. Eu não sou amado, os outros não gostam de mim. Essa é uma das crenças mais comuns nas questões de autoestima. Quando a pessoa não gosta de si própria, mas vai projetar essa crença por não ser amado pelos outros e que os outros não gostam dela. Portanto, está muito na base aqui de uma fraca autoestima. Outra relacionada que é: eu sou feio, pouco atraente. Eu estou sozinho, eu estou abandonado e vou ficar assim para sempre. Sempre sozinho.
Ninguém me compreende, ninguém me ajuda. Há crenças aqui que nós estamos a ver e que são mais comuns em determinadas idades do que outras, mas não quer dizer que elas não se perpetuam. O que acontece é que muitas vezes ficam escondidas. Sim, claro. Aqui o que temos também, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu faço sempre tudo sozinha. Uhum. Sou sempre traído ou usado, também é outra. Eu sou uma vítima. Eu não mereço isto não é para mim. Esta crença é uma das crenças também que eu mais apanho nas sessões e que vou trabalhando muitas vezes com mantras, transformando exatamente essas palavras, que o eu não mereço tem um peso enorme. Como sabem, as palavras têm um peso muito grande. Eu não mereço é de facto uma das crenças mais limitadoras. Eu sou responsável pelos outros, tenho o mundo às minhas costas. Isto também é muito frequente. Eu sou ou estou confuso. Há pessoas que têm esta crença e, portanto, o que elas veem é sempre confusão à volta, mas o que está por trás é uma crença, não é o que está à volta delas que é um problema. Eu não tenho escolhas. Ou eu faço sempre más escolhas e tudo corre mal. Eu sou culpado, eu sou mau, pecador. Eu sinto-me insegura, eu não tenho força para isto, sinto-me impotente. Podem acontecer coisas más a qualquer momento, o mundo é um lugar perigoso. A vida é difícil, a vida dá trabalho, a vida é Está aqui, pesada. toda a gente a diz um bocadinho. mas não deixa de ser uma crença. E isto depois reflete-se. A gente pensa que parece que não, mas reflete-se. Outra muito comum, que é o tudo demora tempo, não é? Tudo demora tempo. Eu não sou assim, não faz parte da minha natureza. Portanto, esta é a típica desculpa, crença barra desculpa que a gente diz, ou eu não sou assim, ou eu sou assim, ou sempre fui assim. Exato. Sou demasiado novo ou sou demasiado velho para... Exato. Isto também é muito... Tipo, é uma crença, a gente diz isto constatando com base na nossa percepção, mas por trás está esta crença. Outra muitíssimo frequente, que é também uma desculpa, mas é o que eu não tenho tempo para isto. E nunca temos tempo para nada, não é? E vivemos nisto, não tenho tempo para... E vamos terminar com uma também com muita força, que é eu tenho medo de... E aqui o medo é completamente abrangente, porque eu posso ter medo do que quiser e limita-me completamente física e mentalmente. Portanto, eu espero que tenham identificado algumas crenças, pelo menos uma. Eu identifiquei várias minhas e, portanto, eu cada vez que leio estas coisas vou apanhando aqui, porque nós, na realidade, o que acontece é que não temos, quer dizer, não temos só uma crença, temos várias, e várias destas crenças e de outras em graus diferentes. Eu, por exemplo, eu costumo usar uma espécie de checklist, para mim, nas sessões também, que é, vamos ver um conjunto de crenças e vamos ver quase a percentagem, o grau de verdade que é para a pessoa. Por exemplo, eu posso ter crenças destas que a 100% acredito que eu sou uma vítima, por exemplo, uma delas eu sou uma vítima. Eu posso 100% de mim ou acreditar que sou uma vítima. Mas depois posso ter a crença, eu sou responsável pelos outros. Posso não ser uma crença a 100%, no sentido em que ela não está completamente presente, mas acredito uma parte nisso. E, portanto, há aqui percentagens que variam. Portanto, nós fazendo aqui, traçando quase um mapa, é possível traçar um mapa das percentagens das crenças que nos estão mais identificadas, daquelas que nós nos reconhecemos à primeira. Já estamos a falar daquelas que nós conseguimos estar conscientes. Mas, pronto, pode haver aqui várias que se entrelaçam e depois elas refletem-se mais uma vez nas nuvens de pensamentos que temos, nas emoções e de formas diferentes, porque cada crença pode dar pensamentos e emoções diferentes e sensações no corpo e, portanto, tudo isto daqui gera uma panóplia de coisas, para já não falar do ponto de vista de limitações de vida, de coisas que não se fazem e de reflexos no corpo, mais em termos de saúde, por assim dizer. Portanto, tudo isto é a toca do coelho. Quando a gente entra por aqui, não sabemos onde é que vamos parar, basicamente.
Olhem, e eu para terminar as crenças e para falarmos aqui um pouco onde é que estão essas crenças, partilho agora uma convosco, que esteve comigo o dia todo, é uma crença bastante forte em mim, que eu tenho trabalhado nestes últimos anos de desenvolvimento pessoal, que é eu tenho que sempre trabalhar muito. É uma crença que vem comigo Isso já há carregas isso. muitos anos. Exato. O Pedro, que me conhece muito bem, sabe verdadeiramente o que é que isso significa. E hoje, depois de um dia também árduo de trabalho, identifiquei cada vez mais essa crença que, apesar de achar que está trabalhada, porque faço muito esse trabalho de casa e trabalho muito essa crença, e sei que há coisas que têm a ver com o meu percurso de vida e o meu caminho de vida, mas eu acho que tenho que sempre trabalhar muito, e portanto, como eu acho e acredito, e depois portanto, vais agir dessa maneira. Portanto, exatamente. E isso é um ciclo vicioso que se autoalimenta, não é? Em vez de ter que trabalhar 1 hora, trabalho 2 ou 3, porque eu acredito piamente que é assim que resolve. Claro. Mas pronto, é uma crença ongoing e o trabalho está a ser feito, só aqui também para partilhar, porque vocês têm partilhado imenso connosco e eu também gostava de... Eu já vou partilhar aqui umas coisas, estas crenças têm aqui uma pequena coisa também, como a Isabel disse bem, é que depois estas crenças são profecias autorrealizadas. Exatamente. Ou seja, a crença como vai fazer-nos ver por aquele filtro e vai atrair tudo o que está à volta dessa maneira, nós depois o que vamos ver é aquilo que acreditamos e depois no fim ainda vamos dizer, bom, eu tinha razão. Exatamente. Se eu não fizer... Então, ao dizer eu tinha razão porque aconteceu aquilo que eu acreditava, eu ainda vou reforçar mais a minha crença. Se era a 90%, passou a 95%. E o que é que vai acontecer? Vou ver a mesma coisa. E a seguir vou dizer o quê? Então eu tinha mais razão. Então já vou em 99%. E, portanto, isto é terrível exatamente por isso, porque entra-se neste ciclo vicioso e afunila-se cada vez mais, porque a gente acha que está a acontecer o que a gente idealizou, mas quer dizer, o problema, quer dizer, a questão está na crença por trás. Portanto, isto é perigosíssimo por causa disso. Partilhar aqui só o que algumas pessoas disseram. A Sofia Naldo disse aqui uma coisa interessante, que foi exatamente uma coisa antiga, por assim dizer, não é? Quando a criança recebe uma informação a dizer esta coisa de trebujar, a criança não tem informação, aceita isto, não é? E obviamente que a crença produz um conjunto de sensações e de percepção do mundo, e portanto, claro, havia um susto que estava associado a isto. Claro, quando conseguiu desconstruir este pensamento e esta crença, óbvio que o que sentiu é diferente, não é? Portanto, este é um excelente exemplo, Sofia. Obrigado por teres partilhado. Esta da Sofia é muito comum. Um beijinho de Sofia. Esta da Sofia é muito comum. Eu acho que todos nós nos lembramos daquilo que os nossos avós e pais nos diziam quando trevejavam. É Ana comum. Costa é a mão cheia, pronto, logo é 5 de uma vez, sim senhora. Aqui a Cláudia diz-nos que há quem tenha a crença também do meu trabalho é sempre mais difícil, exatamente, do que o teu. Cláudia, eu reconheço essa, Cláudia. Olá, Cláudia, há muito tempo. Eu reconheço muito bem esta. Isto aqui é uma coisa que é terrível, mas é frequente. Lá está, naquelas idades, esponja, como a gente falou, uma criança a absorver isto. Nem precisa de ouvir isto muitas vezes, capaz de ouvir se calhar uma vez ou duas é suficiente, interioriza aquilo e fica registada a crença, fica gravada, é como uma coisa que ficou gravada nesta altura. Obrigado pela partilha, Sandra. Esta aqui da Sandra é muito comum. Ainda hoje, pessoas adultas da nossa idade, em conversas normais, isso sai. Bem, que burra que eu sou, só faço as coisas mal. E aquilo está tão interiorizado. Exatamente. E está tão interiorizado, e se calhar vamos fazer essa passagem que já percebemos de onde vêm as crenças, mas onde é que elas estão? Onde é que elas estão? Eu estava-vos a dizer, quando, por exemplo, existe essa crença do sou burra e não faço nada de jeito, e eu estava a dizer, muitas vezes não é consciente, é inconsciente, mas nós temos duas mentes, como é que isso funciona? Ou seja, nesta análise, e de uma forma mais simplista também, vamos falar em duas mentes. A mente consciência, que é aquela com a qual nós estamos mais familiarizados, é que é mais visível nas nossas ações, é onde podemos identificar a lógica, a criatividade, o raciocínio, portanto, é o nosso racional, digamos assim, e depois temos a mente subconsciente. E aqui não vamos falar no inconsciente, mas na mente subconsciente. E ela é porque está por baixo da mente, portanto, tem que se mergulhar lá fundo, e está lá muito profundo da tal mente lógica, racional e da criatividade. Estas crenças estão instaladas nesse subconsciente, a um nível muito mais profundo, são memórias de infância, são memórias da gestação, são memórias de vidas passadas, para quem acredita
que somos uma continuação, e que eu acredito, e trabalho sobre isso na hipnoterapia, do espaço entre vidas. Portanto, são memórias que vêm de lá de trás, e não é só na nossa infância, mas podem vir de muito mais trás. Elas estão escondidas e, de facto, como o Pedro disse, elas são instaladas muito cedo na nossa vida e têm muito a ver com a forma como nos relacionamos connosco. Também com os outros, mas a primeira relação que nós temos é connosco. Portanto, é o amarmos, é o cuidarmos, é o mimarmos. Portanto, se nós temos essas crenças contrárias, naturalmente que a primeira relação connosco não vai correr bem, e depois isso vai se refletir nas relações que nós temos com os outros, seja nas relações de amigos, de família, quer nas relações amorosas. Para perceberem visualmente, se calhar, essas duas mentes, porque quando estamos a falar de mente, as coisas não são assim tão lineares. Exatamente. Eu hoje estou para os exemplos, porque o Pedro tem tido sucesso nas histórias e eu hoje resolvi trazer exemplos. E então, aqui vamos imaginar que o frito está, não deve ser difícil, que nós vamos a circular no mar e encontramos um iceberg. Ou seja, o que nós vemos, a primeira coisa que vemos quando identificamos um iceberg, até se vimos uma figura ou uma fotografia, é o tal pico, não é assim um pico de gelo formado como se fosse uma montanha, um amontoado de gelo em cima da água, e parece-nos que está a flutuar, ou seja, que está em cima. Isto representa o nosso consciente, que é o que é visível, que é o que se explica, que é o tal a forma como nós raciocinamos, como nós aplicamos a lógica, como é que nós vamos buscar a nossa criatividade. Isso é o tal consciente, a imagem do pico de gelo, do iceberg, vamos significar que é o nosso consciente. E onde é que nós vamos encontrar o nosso subconsciente? Se nós nos aproximarmos desse bloco de gelo, ou se olharmos de uma forma mais profunda, ou se quisermos mergulhar, nós vamos ver uma profundidade enorme de gelo, geralmente bastante maior, mais profundo, que muitas vezes não se vê onde é que ele acaba, não se vê o início e não se vê onde é que ele acaba. Isto aqui representa o subconsciente. Enquanto a mente é o visível, aquilo que nós estamos mais à vontade, tudo o que está profundo, que está mergulhado nas águas frias do Polo Norte, estamos a significar o subconsciente. O que nós vemos, muitas vezes, são 5% da nossa mente como um todo. Vemos o consciente e são esses 5%. Todos os restantes 95% estão lá muito profundo, temos que mergulhar, muitas vezes com ajuda, e por isso é que servem os terapeutas, sejam eles quais forem, aqui tudo é válido, desde que nos ajudem a chegar ao nosso caminho. Temos que ir à procura desses 95% que estão para baixo lá no mar, que estão no nosso subconsciente. E assim conseguimos ter as duas visões do consciente e do subconsciente, e percebermos que as crenças não basta nós chegarmos lá de uma forma racional, dizendo, de facto é verdade, eu percebo que não tenho problemas com a minha imagem, não sou feia, já percebi, racionalmente está percebido, e a partir daí eu vou-me comportar de outra maneira. As coisas não funcionam assim. Não são assim. Exatamente. Queres acrescentar alguma coisa? Desculpa. Não, podes continuar. Eu vou também já dar um exemplo sobre isso. Esta questão que a Isabel dizia do que se vê e não se vê é certo, e há outra coisa importante que a gente não tem percepção, que é do ponto de vista de utilização da nossa mente, ou seja, nós só utilizamos cerca de 5% da nossa mente, isto não é a capacidade do cérebro, não é aquela parte que usamos muito ao pouco do cérebro, não tem nada a ver com isso, da forma como operamos no nosso dia-a-dia, tudo o que fazemos, a mente consciente só ocupa 5% desse tempo. 95% do nosso tempo, das 24 horas, por assim dizer, é a mente inconsciente que está a fazer coisas, subconsciente que está a fazer coisas. Peço desculpa. Porquê? Porque é tudo aquilo que a gente não nota. A gente conscientemente é o que estamos a falar, ou conversar, ou dizer, ou fazer uma operação que estamos a usar a nossa consciência. Isso é 5% do tempo. Os outros 95% é aquilo que a gente não sabe, não se recorda. Eu só para mexer uma perna, o corpo tem N instruções que tem de dar. Eu para pegar num telemóvel e falar ao mesmo tempo, e pôr uma garfada na boca, e para estar a olhar para uma coisa, tudo isto são mecanismos que é o subconsciente que nos faz andar automaticamente. Nós não percebemos, mas estão N processos a correr por baixo disto. Portanto, se não fosse isso, nós estávamos parados numa cama imobilizados, não saíamos. O subconsciente é que nos põe a trabalhar e a fazer todos os mecanismos físicos e mentais. Isto por um lado. Por outro lado,
do ponto de vista do que é a gestão da informação, como um computador, por exemplo, aliás, não, é exatamente como um computador, porque foi medido a capacidade de processamento de dados, de informação, não é? De gestão de informação, não é? Nós sabemos que eu, por exemplo, para fazer uma operação matemática demora X tempo, um computador é muito mais rápido porque tem uma capacidade de processamento mais rápida. Aqui no caso, por exemplo, a mente consciente, que é aquela mente que nós pensamos e somos criativos e racionais e etc., consegue gerir 40 bits de informação. 40 bits é um número baixinho. A questão não é os 40, a questão é que a mente subconsciente consegue processar 40 milhões de bits por segundo. Ok? Portanto, por segundo, a mente inconsciente, que é o que está lá tudo por baixo, consegue processar 1 milhão de vezes mais rápido aquilo que nós processamos com a mente consciente. Portanto, é impossível. Nós estamos é como um cavalo contra um Ferrari, não é? Não tem hipótese. Um Ferrari tem 400 cavalos. No caso, tinha que ter 1 milhão de cavalos. Bem, imagina um Ferrari com 1 milhão de cavalos e um cavalo. É isso, é a diferença. Portanto, quando a gente diz vamos pensar positivo e vamos dizer que é assim, como a Isabela há pouco dizia, identifiquei a crença e vou fazer. Estamos aqui, estamos a tentar puxar, a combater um Ferrari com 1 milhão de cavalos, com um cavalo é impossível, não, pura e simplesmente não dá. Portanto, tudo o que está por baixo, a nossa mente consciente não tem capacidade de acompanhar. Há um exemplo engraçado que é dado, que é o do leitor de CDs, que agora não é leitor de CDs, mas imaginem que vocês têm a vossa lista no Spotify, no Apple, na Cloud, no vosso iPod, ou seja, tem uma lista de reprodução de músicas, que lá está, é a vossa lista de reprodução. É uma lista que tem X músicas e está a tocar. Está a tocar a música que vocês gostam, fixe, mas muitas vezes não está a tocar a música de... vocês não querem música. E não é por vocês dizerem, olha, não quero esta música, eu não gosto disto, muda, acaba com isto. Quer dizer, vocês podem dizer o que quiserem para aquela lista de reprodução de músicas. Ela não vai mudar. Ela só vai mudar quando houver uma porta para o inconsciente. Quando se conseguir parar a lista de reprodução, é preciso pará-la, de tocar, e é preciso ir lá gravar outra por cima. Fazer uma reprogramação, ok? Isso é fazer no subconsciente. Mas o que a gente às vezes faz é... está a falar para a lista, olha, não gosto desta música, para. E aquilo nunca vai parar, como é óbvio. Porque são duas coisas em níveis diferentes. As crenças são, de facto, é o que lá está nesta lista de reprodução. É o que está gravado como programas de computador. Então, são programas que nos fazem fazer tudo e mais alguma coisa e as crenças estão lá registadas. Portanto, as portas de acesso são muito difíceis e limitadas. Isabel, queres acrescentar alguma coisa? Eu ia também dar aqui às pessoas hipóteses para a gente avançar de fazer algumas questões. Dar aqui. Sim, podes ver se tens aqui alguma questão. Sim, mas tenho aqui... Diz. Não, tenho aqui umas... E é só para dizer que tem mesmo a ver, não basta só identificar as crenças, saber de onde elas vêm, mas depois temos que as trabalhar e muitas vezes a forma de trabalharmos as crenças, há muitas pessoas que têm uma capacidade enorme de as trabalharem sozinhas, através de uma capacidade de introspeção e de trabalho, desenvolvimento pessoal único, mas a maioria de nós precisa de ajuda terapêutica, claro, porque é um trabalho que não fica resolvido numa sessão, ou é um trabalho que não fica resolvido numa conversa ou com a leitura de um livro. Mas a primeira porta é exatamente essa, é nós começarmos a marcar uma sessão, a ler um livro, a ter uma conversa mais profunda sobre o tema, para começarmos a desbravar, ou seja, irmos ao pé do tal iceberg e começarmos a mergulhar para ir lá fazer as coisas. Agora, se eu nem sequer tenho a capacidade de identificar quais são as minhas crenças, e principalmente estamos a falar de crenças limitadoras, não é? Tudo. Podemos dizer que temos imensas crenças, mas há umas que são mais limitantes do que outras. Portanto, se eu não tiver essa consciência, eu não a vou poder conseguir trabalhar. E, portanto, muitas vezes estou a trabalhar na mesma rotação, não é? Estou em looping. Sempre a trabalhar o mesmo comportamento, o mesmo medo, a mesma ansiedade, seja qual for o sintoma que eu depois vou ter, em função de uma crença. Não sei se tens aí alguma questão para colocar. Tenho aqui, só passar aqui algumas coisas que disseram. A Alexandra, na altura, disse que uma crença que realmente é esta, as pessoas não me dão valor, isto é uma coisa muito frequente, não é? A gente acha que os outros não nos dão valor, e depois, lá está, vamos reagir em função disto. Obrigado, Alexandra. A Rita, aqui na altura, disse que fez este comentário em relação às vidas passadas que tu tinhas falado também, não é? Que é uma outra perspectiva, é todo um outro, bom...
esta é toda uma outra conversa, não é? Se calhar a gente não falou por acaso, Nós falaremos, se calhar, mais tarde, não é? acho que este tema pode ser um tema também interessante a entrar. O Carlos aqui não estava em branco e a Tatiana diz que, óbvio, temos de acessar ao subconsciente, que é aquilo que nós estamos a dizer, é preciso encontrar uma porta para o subconsciente, não é? É verdade. É evidente que esta decisão, lá está, é interessante, é uma decisão consciente, ou seja, há uma decisão consciente de eu quero entrar por esta toca do coelho, eu quero fazer isto, mas depois é preciso encontrar a porta de acesso para o subconsciente. Portanto, o consciente pode mandar, mas tem de saber como é que manda e tem de dar o modo, tem de dar o pontapé de saída, o consciente dá o pontapé de saída. Não é? Às vezes pode ser reativo, pode reagir a um problema que tenha, muitas vezes as pessoas reagem a problemas que têm e depois é que vão fazer. Bom, não tenho mais comentários aqui, portanto presumo que estão perfeitamente esclarecidos. Assim sendo, vou passar para a história de encerramento, que vos trago aqui mais uma hoje. Vou confirmar aqui se há mais alguma coisa, não. Ok, vou avançar então, deixa-me só aqui mudar para o outro lado. Ok, então, hoje trago-vos uma história que eu também acho que ilustra um bocadinho esta questão das crenças. Depois não vou fazer muitos comentários a ela, porque há várias interpretações, vou deixar-vos apenas com ela. Então esta é a história em que um dia, isto não sei onde é que se passava, mas era uma vez um tigre. Na realidade era uma tigresa. Uma tigre fêmea. Estamos com animais, sim. Estamos com animais. Se tu começaste com o elefante, eu vou acabar contigo. E então era uma tigresa e ela estava com muita fome. E também estava muito grávida. E então estava à procura de comida, já não comia há algumas semanas, portanto já não estava nas minhas condições. Chegou a uma altura, um momento em que ela deparou-se chegou a um sopé de montanha e viu umas cabras e ficou toda contente. Bem, é agora que vou comer, finalmente, preciso de comida para mim e para a minha cria. E então, pôs-se em posição de ataque, começou a identificar qual era aquela cabra que estava mais frágil para poder atacar e dispara. Naquela posição de tigre-ataque, dispara, vai. É claro que aquilo é uma montanha, não é terreno liso, portanto as cabras lá mal viram, começaram a saltar e a fugir nos seus percursos de montanha. A tigresa estava com mais dificuldade. Então deu tudo. Estava quase a alcançar aquela cabra mais frágil, tudo e colapsa. E morre. Não conseguiu aguentar, já não estava, se calhar, em condições e o esforço foi bastante. Bom, nisto as cabras percebem-se que, de facto, a tigresa estava imobilizada e foram lá ter com ela, foram lá ver. E quando se aproximam, percebem-se que nasceu uma criança, uma cria. Mas a mãe não sobreviveu. Nasceu esta cria, um pequeno tigre bebê. E as cabras, como têm um instinto maternal forte e vivem em uma comunidade familiar, decidiram adotar esta cria de tigre. Amamentaram-na, deram-lhe leite de cabra, tinham imenso, não é? Ensinaram-na a pastar, erva e tudo mais. E a cabra, e o tigre cabra, passou a ser o tigre cabra, lá foi crescendo. É claro que o estômago e o intestino deste tigre não estava provavelmente preparado só para ervas e leite de cabra, portanto acabou por se desenvolver não como o espécime mais forte e robusto da sua espécie, sempre com algumas dificuldades, porque aquela nutrição não era a melhor para ele, mas lá foi crescendo e de facto depois desenvolveu-se, ficou um tigre, passado pouco tempo já, com o tamanho normal. E pastava, e balia também, com as cabras. Então, um dia, na mesma zona, nestas mesmas montanhas, vem um tigre. Aparece um tigre para caçar também. E vê um bando de cabras. E tem uma visão completamente estranha e estapafúrdia. Que é, vê um tigre igual a ele, o tigre cabra, a saltar e a comer erva. E o tigre que estava de fora, mas este tipo quem é? Tem um parafuso a menos,
Ele é um tigre, mas ele está a agir como uma cabra. Que loucura, nunca vi nada disto na vida. Este tipo tem parafusamentos, está louco. Bom, de qualquer forma, ele estava cheio de fome e, portanto, não pensou muito mais nisso. Epá, quer saber, olha, tenho aqui não sei quantas cabras, vamos lá ver qual é que eu vou atacar. Escolheu uma e esfregou as mãozinhas de contente, estão aqui muitas, é de apanhar uma e lançou-se. Pá, 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 lá vai, lá vai, lá vai. As cabras ficaram todas malucas e aquele instinto natural começaram, o pelo eriçou-se, sentiram um perigo e começam todas a correr, a fugir. Bem, o tigre-cabra não tem exatamente este instinto, porque não é natural nele. E não estava a perceber o que é que se está a passar, o que é que se está a passar, porque é que está toda a gente a fugir. Ele foi ensinado a ser cabra, mas não tinha este instinto. As cabras todas fugiam, não estava a perceber nada. E, entanto, viu um outro animal muito grande listrado a correr atrás da sua família, das suas irmãs e etc. E vai o tigre, tá, 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 tá. Apanha uma cabra, finalmente. Pronto. Foi. Matou-a. E o tigre-cabra está perfeitamente horrorizado. Está horrorizado e não está a perceber o que é que está a passar e então vai dirigir-se para o tal animal que ele não conhece, é um animal que é o tigre listado. O que é isto? O que é que tu fizeste? Então tu mataste aqui uma das minhas irmãs. Ele, oh meu, tu estás maluco, mas as tuas irmãs. Então, mas eu matei uma cabra e tu és um tigre. E o tigre-cabra responde, bah, eu sou uma cabra. O quê? Uma vez, tu és um tigre, és igual a mim. Olha, olha, temos as listras, temos este pelo. E o tigre-cabra, bah, não sou, eu não sou carnívoro. Uma vez eu podia fazer isso. Eu não sou nenhum tigre, eu sou uma cabra. E o tigre, bom, vamos lá ver se eu te consigo ajudar. Anda cá. E então arrastou, era mais forte do que o tigre-cabra. Arrastou para um lago que tinha pronto, a água estando imobilizada serve de espelho, não é? Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, eu vou-te mostrar. E levou para o lago e agarrou-lhe assim no cachaço e pô-lo em frente ao lago. Olha, estás a ver? Estás a ver? Vê-te ao espelho. Olha, é como tu és um tigre. Só que o tigre-cabra, o que é que via? Via uma cabra. Tal era a crença que ele tinha, que era uma cabra. Ele via uma cabra. E ele dizia, bah, não, eu sou uma cabra. E o outro tigre, não, meu, não estás bem, então ouve lá, tu és igual a mim, não, como é que podes pensar que és uma cabra? Disse, calma, o que é que tens de fazer? Espera, olha, anda cá, está aqui esta cabra que eu acabei de matar. E ele disse, não, minha irmã, tu tens de comê-la, vais prová-la, é a única hipótese que tem, anda cá. E ele agarrou-lhe, então, mais uma vez, no cachaço, para, vá, come, prova. Ele, não quero. Depois só balia, não quero isso. Ele lá conseguiu obrigar e às tantas um pouco de sangue da cabra entrou, de facto, nos lábios do tigre-cabra. E algo se passou dentro do tigre-cabra. Ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Algo que o fez estremecer e que despertou alguns instintos primordiais dele. E o outro tigre continuou a insistir e ele, de facto, depois já cedeu e já aceitou pôr a boca na própria carne da cabra. E quando, de facto, morde a carne da cabra, solta um rau como nunca tinha feito em toda a vida. Este rugido saiu dentro dele tal com uma força impressionante e que o tomou de assalto por todo o corpo e vibrou completamente. Dentro de ti está um rugido que ainda não soltaste e que está escondido por baixo de uma crença ou de várias crenças. Portanto, as minhas perguntas são: o que é que vais fazer quando começares a ser o tigre que realmente és, ou tigresa? E como é que vai ser o teu rugido? Boa noite, da minha parte até para a semana. Muito obrigada a todos por terem assistido.
esta nossa live. Esperamos que saiam daqui mais conscientes do vosso subconsciente e com esta pergunta final do Pedro é a nossa despedida. Vamos voltar na próxima semana com outro tema. Vamos trabalhar as emoções, a libertação das emoções e desejo um ótimo fim de semana com tudo